Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Ah, quando eu assim digo, eu quero dizer para você que ela seja abundante na sua vida. E quanto a graça do Senhor Jesus vem sobre a nossa vida, o quanto nós queremos receber essa graça, ela é individualmente dada a cada um de nós, que cremos e que precisamos. Existem mudanças, mudanças e mudanças para sempre melhor. Permita-me, nesse momento, eu fazer uma oração a Deus e gostaria que você participasse comigo, em nome do Senhor Jesus. Dizemos assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos permita cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Pai Celeste, único Deus, Deus de Israel, Senhor sobre todas as coisas, te agradeço por esse momento. Agradeço pela vida das pessoas que estão partilhando comigo desta oração. E assim sendo, Senhor, eu agradeço, porque essas pessoas estão sendo libertas de todo mal, segundo a Tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque toda a dor, a partir desse momento, na vida dessas pessoas, cesse agora, pelo nome de Jesus. Te agradeço, Deus, porque sei que o Senhor está nos ouvindo. Sei que o Senhor é misericordioso. O Senhor responde à oração dos aflitos e necessitados. Senhor, toma conta de nós. E eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém? Deixa-me falar uma coisa com você nesta manhã. Nesse nosso encontro, quero falar que em uma certa ocasião, Jesus falava em respondendo às religiões daquela época, porque toda religião, em qualquer tempo, até nos dias de hoje, ela nos oprime, porque ela nos ensina um sistema baseado em pensamentos humanos, políticos, sociais, enfim, ela nos oprime porque, além de você ter que sustentar a religião e os seus líderes, a religião às vezes ofusca muito aquilo do que Jesus falou. Entre essas coisas, existia uma religião no meio do povo judeus nos dias de Jesus, chamada fariseus. Era um grupo de pessoas fanáticas, como muitas religiões e denominações hoje são, e assim procedem, com fanatismo, brigam, matam, enfim, fazem coisas horríveis que talvez, se tenho certeza absoluta, até se arrependem depois. Eu quero dizer isso a você. Um dia também eu fui fanático. Um dia também eu fui, botaram assim nos meus olhos um tampão para que eu só enxergasse aquilo que os líderes religiosos falavam, tanto da denominação a qual pertencia, como outros dirigentes que galgavam às vezes a televisão, o rádio e falavam a porção de coisas que Jesus não falou. É verdade. A religião, meu querido, ela te oprime, ela te obriga. Você tem que ir na reunião a tal hora, assim, assim, porque senão você vai entrar vai para o inferno. A religião fala assim,
Se seu marido não se converter, se a sua esposa não se converter, aquele cachaceiro, você nem pode se relacionar com ele na sua intimidade. A religião fala assim: olha, responde, não dá mole, briga, porque você pertence a essa denominação religiosa. A religião, ela no dia do aniversário do pastor, do padre, do dirigente, enfim, do ancião, é uma festa abundante para homenagear, muitas vezes, os líderes dessa religião. Sempre achamos que a religião é perfeita, embora a Bíblia fala que a religião perfeita é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Quem dizia isso é o apóstolo Paulo. Mas vamos voltar a falar sobre a hipocrisia. Os judeus, fariseus, assim dizendo, eles se julgavam bam, assim dizendo, o dono da cocada preta, a minha religião, eu cumpro ela vírgula por vírgula, piamente. Brigavam por isso e causavam muitas distorções sociais. No mundo em que vivemos, nós vemos que as religiões, e vimos também no passado das religiões, as religiões oprimindo países. O Papa era considerado Deus e tinha exército em volta dele. Eu não estou falando mal da Igreja Católica. Não. Não sou maluco. A Igreja Católica foi instituída pela vontade de Deus. Mas os homens que as dirigem, ou que dirigiram, durante muito tempo, quiseram ser deuses. Hipocritamente quereram ser deuses. E isso disseminou algumas coisas que estão fora do Evangelho do Senhor Jesus. Na nossa família, dentre os nossos filhos e dentre aqueles irmãos que tivemos, alguns se destacavam mais do que os outros. E às vezes esse filho, por falta de orientação, ele queria tirar onda. Eu sou melhor do que você, eu estudei, você não estudou, você não gosta de estudar, eu gosto de estudar. Eu tenho uma mulher mais bonita do que a sua mulher. Entendeu? Eu sou vitorioso e você é um fracassado. Quanta hipocrisia no dia a dia nós vivemos, não é isso? Quando saio com Preta, minha mulher, eu dou bom dia a todo mundo. Eu dou bom dia ou boa tarde, de acordo com um horário específico. Eu dou bom dia a todo mundo, boa tarde a todo mundo. Eu dou a todo mundo. E muitos me respondem, e eu fico bobo, igual um pinto no lixo. Adoro quando eu dou bom dia a uma pessoa e essa pessoa fala assim: bom dia, Senhor. Que coisa maravilhosa. Eu recebi aquela profecia, assim dizendo, para aquela pessoa que eu disse bom dia, e ela também com o seu calor de fé, de carinho, de educação, de humildade, ela me responde: bom dia, Senhor. Ora, às vezes você pensa que o bom dia não faz nada de positivo na vida da pessoa. Quando eu digo bom dia, boa tarde, boa noite, quando eu digo você é importante para Deus e para mim também, para qualquer pessoa, você estará dizendo que, do seu coração, que você gosta daquela pessoa. Eu não saberei, talvez, explicar o que eu quero explicar. Mas se você vivesse num país ou num mundo assim, dizendo, em que todos seriam mortos e até que tivessem morrido e só você tivesse vivido, você ia dar bom dia, boa tarde ou boa noite? Ou vai dizer, eu estou feliz com o senhor, com a senhora, para um cadáver? Não. É importante, assim eu penso, que você, meu amado irmão, evangélico, católico, espírito, faça essa união de fé, de amor, de caridade recíproca entre todos os povos.
Mas as religiões às vezes falam assim, ó, você não pode falar com pessoas do mundo. Eu, quando era garoto assim, quando era um jovem, o meu pastor, ele proibia que nós dessemos bom dia a qualquer pessoa. Ele proibia que nós conversássemos com qualquer pessoa. Na época em que eu estou me relacionando nesse tempo, relacionado a esse tempo, existia no Rio de Janeiro, que eu sou carioca, morava no Rio, uma rádio evangélica, uma rádio de músicas evangélica, hoje é gospel, né? E eles diziam assim, olha, vocês têm que só ouvir a rádio, na época chamava-se Rádio Copacabana, nem sei se existe ainda. No entanto, a Rádio Copacabana pertencia, segundo eu sabia, salvo engano, pertencia a um homem, dono da rádio, que era um espírita. Olha quanta hipocrisia, né? Olha quanta hipocrisia. Quantos evangélicos, eu vou falar sobre os evangélicos, que é mais sensível falar sobre os evangélicos. Quantos evangélicos batem no peito e falam assim, eu sou salvo, você vai para o inferno, você não é salvo, você não aceitou Jesus, esquecendo-se que você não tem que aceitar Jesus. É Jesus que te aceita. Jesus, certa feita, ele chegou para os seus discípulos deveriam estar cansados, ou sem muitas explicações daquilo que Jesus fazia. E ele perguntou, o que o povo pensa de mim? E uns disseram, Senhor, diz que você é um dos profetas, Jeremias, Zacarias, assim por diante. Outros dizem que você talvez seja um revolucionário. Não está escrito assim especificamente na Bíblia, mas é porque naquela época o povo judeu esperava um grande guerreiro, que sabia usar a espada, como sempre foram as conquistas de Israel, tudo na espada, tudo no cerol, matava, etc. E eles tinham algumas respostas que não era verdadeira. Então diz a palavra que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, olha só, olha coisa muito forte, hein? Disse, tu és o Cristo, Filho de Deus, que haveria de vir ao mundo. Resumindo, toda a hipocrisia que poderia surgir naquele diálogo com Jesus, nesse contexto, sumiu. Sumiu. Uma vez um dos discípulos de Jesus, Bartolomeu, assim dizendo, ele disse para um outro discípulo a seguinte frase, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Que Jesus nasceu, ele morou na cidade de Nazaré, nasceu em Belém e morou na cidade de Nazaré. Então eles questionavam, não, eu sou judeu, eu sou daqui, da cidade de Deus, do povo de Deus, como é que eu vou aceitar um cara lá no lugar miserável, assim dizendo? Esse discípulo, esse Bartolomeu, quando ele se encontrou com Jesus, Jesus falou assim, antes que você fosse chamado, eu te vi embaixo da figueira. Esse é bom lembrar que você não pensa que Jesus não está te vendo agora, não. Está te vendo. Está vendo a sua hipocrisia no meio dos seus familiares, no meio da sua denominação religiosa, no meio da sociedade, no meio da sua vida comum. E observe só, você poderia estar trocando essa hipocrisia pela uma humildade, pelo amor, pelo reconhecimento a Deus diante de todos. Aí você fala assim, esse velho está me julgando. Outro dia eu recebi uma mensagem de um cidadão que ele falou assim para mim, você faz isso? E eu escrevi a ele que tento fazer. Correto?
Ele hipocritamente perguntou se eu fazia aquilo que eu falo aqui na internet a todos vocês. Amados, a verdade é o seguinte: nós temos que, às vezes, parar com a nossa vidinha hipócrita e começarmos do zero, começarmos a observar o ensinamento de Jesus. Jesus não xingava o cara de um palavrão, não falava mal de ninguém, ele só chamava de hipócritas. E os fariseus, eles davam dízimo sobre todas as coisas, todos os alimentos. Eles guardavam o sábado, até mesmo Jesus, enquanto curava sábado, a hipocrisia dos judeus era substancial. Eles criticavam Jesus porque eram religiosos. Porque faziam um milagre no dia de sábado? Porque o dia de sábado, segundo a tradição judaica daqueles tempos, era o dia do descanso. Mas por que eu estou conversando com você aqui hoje? Eu estou conversando assim com você porque eu fico pensando quantas vezes eu fui hipócrita como empresário, como patrão, como chefe de setor, ou alguma coisa de importância que eu tivesse conquistado. Quantas vezes eu fui hipócrita com os meus filhos, com a minha mulher, achando-me o bam, aquele cara, né, tremendo. E na minha vida toda conheci muitos políticos renomados, assim dizendo, e em certa ocasião eu até me envaidecia porque teciam elogios à pessoa desse homem. Que pura bobagem, não é isso? Pura bobagem. E hoje eu tenho muito arrependimento. E já há algum tempo me arrependi e começo a ser diferente. Lembra-se, por favor, me faça essa gentileza. Não, pode me criticar, pode falar o que você quiser, mas lembra-se, você é templo do Espírito Santo. Jesus fala, não foi você que me escolheu a mim, eu que te escolhi. Essa hipocrisia, levanta a sua mão aí, no banco aí, quem quer aceitar Jesus. Não adianta você querer aceitar Jesus para agradar religião, sistema religioso, nada. Quem escolhe é Jesus. E Jesus te escolheu. Diga assim, eu sou escolhido de Jesus. Diga aí, Senhor, eu agradeço ao Senhor, porque eu sou escolhido de Jesus. Eu sou escolhida de Jesus. Não importa se você seja uma pessoa pobre ou rica, se você seja uma pessoa bem-sucedida ou não. A história diz que, às vezes, aquele que é mais humilde era o escolhido de Deus. Há um exemplo dos filhos de Jessé, do Davi, que ele nem ficou diante do profeta Samuel para ver se era escolhido de Deus. Ele estava lá fazendo o cuidado de rebanhos. E, no entanto, aquele pequeno Davi, o humilde Davi, como você é, uma pessoa pequena e humilde, é um escolhido de Deus. Não é você que escolhe Jesus, você apenas recebe. Você pode falar, tenha misericórdia de mim, Senhor Jesus. E todos nós vivemos na misericórdia de Deus. Não vai pensar que a religião é que traz esse benefício na sua vida, não. Todos nós, em qualquer momento, em qualquer atitude que possamos ter, é a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Todos nós vivemos isso. Há religiosos que batem no peito, tem um broche na lapela, dizem que pertence a uma ordem, a uma denominação, que ele é o líder, que ele é o supremo. E às vezes nós, na nossa hipocrisia, vamos lá e batemos palma e louvamos por Deus, por aquele homem maravilhoso e tal. Até mesmo algumas pessoas cobiçam aquele homem pela hipocrisia. Quantos casamentos são desfeitos? Quantas relações são desfeitas? Por causa da hipocrisia. Quantas pessoas são assassinadas? Quantas pessoas são destruídas por causa da hipocrisia do outro? O meu alerta neste dia é que você pare, por favor, pare. Ficaria eu muito feliz se pelo menos um de vocês parasse e pensasse,
da seguinte maneira: eu sou escolhido de Deus, eu fui escolhido por Jesus, e o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então eu não posso ser hipócrita, porque o Deus que habita em mim não gosta de pessoas hipócritas. Verdade. Seja humilde, seja bondoso, seja amoroso, como o teu Deus é e será para sempre. Hipocrisia zero. E isso começa dentro de você, dentro da sua família, dentro da sua sociedade, dentro da sua denominação. Vocês estão aborrecidos comigo? Por tudo que eu falei? Me perdoa. Porque Deus sabe quanto meu coração bate forte para que vocês entendam a minha palavra. Não sou e não serei nunca o dono da chamada cocada preta. Não. Sou apenas um velho homem. Por tudo que já passei, pela misericórdia do Todo-Poderoso, para chegar até aqui. E agradeço a Deus pela sua vida. E declaro em nome de Jesus que você seja uma pessoa abençoada, uma pessoa curada, uma pessoa liberta. Em nome de Jesus, fique em paz.